Olá, seja bem-vindo a este canal, bem-vinda. Eu sou a Mary. Você deve me conhecer dos vídeos da Fernanda Roser, ou do Instagram, ou de algum lugar você me viu, está se inscrevendo, está curioso. Seja bem-vindo de toda maneira. Hoje eu vou fazer, como eu prometi, um react dos vídeos de vidas passadas na entrevista que eu dei, né? Na verdade, não da entrevista, mas dessas vidas passadas, as principais, que eu fiz durante a terapia com a Fernanda, que é uma grande terapeuta de regressão de memória. A gente, no ano passado, ficou por cerca de 8 meses trabalhando juntas nessa terapia e 8 vidas foram mostradas a mim, mas eu não narrei todas as que eu vi com ela, tá? Nos vídeos que vocês estão aí acompanhando, e são as principais em relevância, tá? Então, que isso fique esclarecido desde agora. Mas esse vídeo vai trazer uns apontamentos sobre, inclusive, essas vidas que eu não narrei. Eu vou esclarecer umas dúvidas que você tem, porque eu sou um espírito antigo, como vocês puderam perceber. Tive muitas vidas em contextos de realeza, em contextos de pessoas importantes e influentes, mas, bom, também tive minhas vidas mais pobres, mais humildes, são menores em quantidade, mas têm relevância também de alguma forma, não tanta quanto essas mais importantes, essas narradas, mas assim, eu vou dar durante uma passagem e outra, durante um momento e outro, eu vou falar as lições, né, que eu aprendi com isso. Então, espero que vocês gostem deste react. Eu vou começar pelo vídeo do cigano, né? Não vou ver a entrevista, eu vou simplesmente ver as vidas passadas, os pontos principais, porque se eu parar para ver todos os pontos, falar de cada ponto que eu acho importante em cada vida que eu narrei, que eu fiz a regressão e eu percebi, a gente vai levar 3, 4 horas aqui. E esse vídeo vai se estender demais, vai virar até uma live, mas não é isso que eu quero. Meu objetivo é que vocês aprendam junto comigo o que eu aprendi na época, o que foi que eu fiz na época que eu me dei conta dessas informações todas, dessas lições todas que eu recebia, regressão após regressão. Então, junto comigo, vocês vão fazer uma reflexão, umas análises, e eu vou falar o que eu acho importante. E eu espero que vocês curtam aí já de antemão. Deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito e pode deixar um comentário aí, um coraçãozinho, eu vou aceitar, vou responder com carinho, tá bom? Vamos lá. O cigano se vê acuado, mas ele tenta dizer que vai ajudar todo mundo, que todo mundo pode lucrar também, ele pode se associar a outros comerciantes, mas ninguém quer dar ouvidos. Então, o líder desse grupo aparece. É um homem horroroso. Um homem que até o cigano não gostava quando encontrava com ele em Jerusalém ou qualquer outro lugar. Ele tinha uma má impressão muito grande. E esse homem ergue uma tocha. Ele põe fogo num pedaço de madeira. O cigano não viu, mas os corpos tanto do filho dele quanto da esposa estão amarrados pelos pés às patas de 2 cavalos. 2 homens puxam os sacos que antes estavam nas cabeças para baixo do corpo dos prisioneiros. E aquele homem que tem a tocha na mão, sem qualquer aviso prévio, sem avisar, obriga o cigano a assistir uma cena aterradora. Ele põe fogo sobre os sacos e aquilo consome imediatamente os 2 corpos. Assustados com o fogo, os cavalos disparam no deserto e carregam os corpos sendo queimados. Eu devia ter trazido lenço. O cigano é obrigado a assistir aquela cena. Abraça ele e diz que estava tudo bem. Que eles iam passar por aquilo juntos, eles iam superar aquilo. Ele entendia que não era culpa do cigano, não era culpa dele. O amor que aquele sheik tinha pelo cigano era tão grande, ele perdoou o cigano. Não havia por que dar perdão. Mas a história acaba ali porque o cigano viveu muito, muito depois daquilo. Mas ele se torna uma pessoa mais... Isso aí, gente. Essa vida do cigano, ela é uma vida chave, né? Ela é uma vida chave, ela é muito forte para mim. Esse momento do corpo, dos 2 corpos sendo levados pelos cavalos,
essa memória é muito forte. Quando eu vi isso na regressão, eu não acreditei que o ser humano pudesse chegar num nível. Eu já vi histórias muito mais atuais que a minha, pelo amor de Deus, mas de coisas cruéis, inclusive na minha última vida, que não foi relatada. Há uma situação terrível que o homem que eu fui passa, né? Essa vida cigana me trouxe uma lição, sabe? E eu encontrei, quando eu me dei conta de quem tinha ateado fogo nos corpos, que era o homem horroroso que faz isso, que eu tive certeza durante a própria regressão, porque é questionado quem é este homem, quem fez isso, e eu sabia. E aí eu me dei conta de quem era. É quem é, né? É a figura que vem acompanhando o meu espírito aí esse tempo todo, desde a Mary Tatum, né? Essa pessoa, ela não está mais no meu convívio hoje, mas a gente pode muito bem se encontrar, se esbarrar na rua, porque moramos na mesma cidade. Não posso entrar em mais detalhes de jeito nenhum sobre quem é, sobre o que ela faz. É uma mulher, é a única coisa que eu posso falar. É uma mulher e eu não posso dizer nem o envolvimento que eu tive com ela, o que gera, né? Mas eu a conheci e hoje é uma pessoa que está se recuperando, né? Na vida, na própria vida, nas coisas que ela faz para ela, que ela teve. Nós já tivemos a oportunidade de conversar. A gente conversou por bastante tempo, assim, e a última vez que eu entrei em contato com ela foi justamente o momento do perdão, e eu já sabia de todos esses envolvimentos, de todas essas histórias, e eu lembro que na época eu passei por uma semana muito abalada. E isso todo mundo percebeu, no meu convívio, todo mundo percebeu. E eu questionei muitas pessoas que creem em reencarnação, são pessoas mais até de outra vertente espiritual, assim, mas com tanto respeito que essas pessoas me trataram. E eu não entrei no contexto de que tinha feito uma regressão, eu estava fazendo uma terapia, mas eu falava para as pessoas, olha, estou fazendo uma terapia, eu estou vindo até você porque eu achei que você é importante para mim, você está sempre fazendo um diferencial na minha vida, eu vim te agradecer de alguma forma, e conversar com você sobre algumas reflexões que a gente pode fazer, sobre humanos, né, os seres humanos, o que levam eles a cometerem atos cruéis ou coisas inimagináveis porque estão com raiva de outra pessoa, ou eles querem o que a outra pessoa tem, a ambição, né? O que leva alguém a matar, a judiar. E as pessoas, um carinho assim, deram suas reflexões. Eu recebi respostas maravilhosas. Foi uma semana de muita reflexão, uma semana que naquela ocasião foi uma semana muito importante. Eu até brinco que essa é a regressão Oppenheimer, é a regressão que fez a minha cabeça virar uma bomba atômica, né? Porque eu só via destruição, sabe? Era um cenário de tudo em ruínas. E era o meu inconsciente, né? Em ruínas, mas podendo recomeçar com uma perspectiva de recomeço que eu precisava fazer naquele momento. Foi essa regressão. E eu não tinha acessado Mary Tatum ainda, não tinha acessado Arlene, que nós vamos chegar em Arlene já já. Não tinha acessado Arlene, não tinha acessado Mary Tatum. E eu cheguei num ponto que, nessa regressão do cigano, eu falei pra mim, aqui que você vai transmutar. Se você quer que a sua vida melhore, que a sua vida prospere, já estava prosperando de alguma forma, não no sentido financeiro, mas no sentido de vida como pessoa, de me descobrindo ali o que eu estava querendo pra minha vida. Essa vida do cigano, ela foi... Ter visto o que eu passei ali foi decisivo, sabe? Então foi essa impressão que eu fiquei do cigano. Aqui as reações. Próxima vida, relatada já no outro vídeo da Fernanda. Ele vai de volta ao reino dele, ele conta tudo pro pai, conta tudo pra mãe, mas ele tá com uma sede de vingança, uma sede pelos abusos que ele passou, tudo, e ele vai se aproveitar das estratégias que ele aprendeu com o rei rival. Ele vai fazer questão de acabar com aquele rei, porque ele quer findar a existência daquele cara que fez tanto mal para ele. Então ele encontra sozinho o homem já sentado num trono. O homem se ergue e diz, eu sabia que você ia vir aqui, mas eu não esperava que você viesse para acabar comigo. Que ingratidão é essa? Uma pausa rapidinho aqui para explicar. Essa vida
da Babilônia apareceu posterior, foi uma regressão posterior do cigano, mas ela é anterior à do cigano. É uma vida anterior, não vou saber encaixar. A cronologia dela, vou tentar botar a cronologia depois, para tirar as dúvidas de vocês. Quem vem depois de quem? Na minha lógica, no meu estudo ali. Mas o que eu tenho certeza é que essa da Babilônia é anterior a cigano, ou seja, o cigano está depois de Cristo, essa está, não sei se eu falei algum tempo depois de Cristo, eu acho que até anterior, até me equivoco nessa informação, né, Babilônia, essas coisas aí. E na escola eu tinha adoração pela Babilônia. Tinha um capítulo na quinta série do livro de história, que foi um capítulo grande, é o capítulo da Mesopotâmia. Eu li aquele capítulo, aquilo ali era tão maravilhoso, aqueles nomes, né? Tem Nabucodonosor, rios Tigres e Eufrates. Eu não lembro se eu gabaritei a prova na época, mas eu gostei tanto, tanto daquilo, tanto. Eu falava pra todo mundo, gente, meu capítulo favorito no livro de história é a Mesopotâmia. Eu amo ler sobre a Mesopotâmia. Eu reli, né? Era um livro incomodato para os alunos. E a gente ficou aquele 1 ano com esse livro. Mas era o capítulo 5, acredito, E eu ia lá, já estava no 10 de 20 capítulos, e eu continuava voltando na Mesopotâmia para lê-lo. E tem que até ver se esse livro tem disponível para comprar, acredito que não, porque era da rede pública de ensino. Ele não deve estar disponível, não é permitido a compra dele. Mas se existir, eu vou pegar aquele livro de novo, vou ler de novo, porque eu amo essa parte. É uma curiosidade. Você tinha ensinamentos, você tinha tudo aqui, você vai fazer isso, né? E, olha, o rapaz ali não quer conversa, ele sobe no patamar, agarra por trás o rei rival e corta o pescoço dele. Ele olha no cantinho, quem está assistindo a cena? A moça que ajudou ele, a esposa do, né? E aí... Outro detalhe, outra revelação interessantíssima aqui. Essa moça, eu tenho bastante, assim, convicção que o espírito dessa moça é o espírito de Smenkar, marido da Mary Tatum. Como vocês, quem assistiu o vídeo de Mary Tatum ainda não viu, por favor, faça o favor de ir lá assistir, para tudo, volta lá, vai lá em Mary Tatum, na canal Fernanda, não aqui. Vai lá, assiste, e aí vocês vão entender de quem que eu tô falando. Agora, pra quem já assistiu o vídeo de Mary Tatum, sabe Smenkar? Irmão de Akhenaton, o pai de Tutankhamon, o grande amor da vida da Mary Tatum. Esse espírito, inclusive, é um dos 3 espíritos que estão sempre me acompanhando nas minhas vidas, né, nas minhas vivências. Eu vou citar 3. O Algoz, né, essa mulher aí, que hoje é uma mulher, a grande Algoz, Smenkar, e tem mais uma que foi filha, que foi esposa, e tá na última vida, antes minha, que foi a regressão de 2014 com outra terapeuta. Esse espírito é muito importante para mim, sabe? É um amor profundo que eu tenho por esse espírito. Não está encarnado, só para vocês, para contextualizar. Esse eu sei, eu tenho contato com essa pessoa, não com frequência, mas eu tenho informações. Esse espírito está bem agora, passou por um grande trauma na vida passada dela, mas está bem agora, sendo assessorada, bem cuidada. E eu tenho amor por ela. Eu tenho imenso carinho, um amor mesmo profundo, um amor de alma. É um dos 3 aí que me perseguem, que vivem comigo sempre, Smenkar, e então é a moça que ajuda ele, que se casa com o rei da Babilônia depois. Ele desce, se encontra com ela e eles dão um beijo, se ele mata o leito de morte dele para o filho mais velho, que é quem vai herdar o trono, e deixou uma mensagem que o filho dele não repetisse de forma alguma guerra, que o filho dele não permitisse que acontecesse outra guerra, como aconteceram ali anteriormente. Ele não quer que outras pessoas passem pelo que ele passou. Ele já tinha aversão à guerra. E diante dos traumas que ele sofreu, por conta da ganância daquele homem, ele não ia permitir que outras pessoas passassem por aquilo. Então me instrui o filho, no fim você vai ser ele. E eu quero muito que você não se envolva com guerras. Eu vou pedir para você não permitir que jamais aconteça novamente. A guerra nunca vai ser boa. A guerra nunca é uma boa decisão. E depois desse conselho, ele sabe, ele desencarna. Não. É isso mesmo. Eu lembro bem dessa cena na regressão de memória dele, despedindo do filho. E sei quem é esse filho. Passou pela minha vida, não está encarnado. Um amor grande também que eu tenho. Vivi muito pouco com ele. Ô dó. Júlio, um beijo pra você de onde quer que você esteja, querido. Muito amor por você. Vamos pra próxima. A mulher dele é feita de refém. Quando ele vai tentar tirá-la do castelo, tentar defendê-la, já é tarde, porque há um soldado rival fazendo ela de refém, tentando puxar ela para fora.
abusar dela. E num movimento brusco que o rival faz, o inimigo faz, segurando a esposa dele na tentativa de usar ela como escudo, no avanço do marido, ele acaba atingindo o soldado. Mas ele não percebe que ele também atinge a esposa, porque ele, o bandido ali, usou a esposa dele, virou a esposa dele num ângulo que atingiu a barriga da mulher. Bom, ele consegue atingir quem fazia ela de refém, o homem cai morto e a mulher também cai sangrando muito e ela entra imediatamente em trabalho de parto. Ela tá perdendo muito sangue. Aí todo mundo é mobilizado, quem sobrou dentro do castelo é mobilizado, tá? Ele ficou com peso na consciência quando ele viu a criança. Ele sentiu que ele matou o próprio filho dele. Culpa. E ele passa o resto da vida dele muito amargurado. A mulher dele jamais julgou ele, jamais o culpou até o fim da vida dele. Nem não realizou o sonho dele ser pai. E viveu com a culpa de ter matado o próprio filho. Quem eu identifico como a minha esposa, também esmencar. E o bebê, mesmo espírito, que eu mencionei, que é muito importante para mim, dessa vida que nós não divulgamos, porque depende de outra viagem, né? A gente está planejando isso para muito no futuro. E esmencar esse espírito, o bebê é o espírito dessa pessoa que nós não falamos, que está sempre vindo comigo, tem uma importância muito grande para mim. Esse bebezinho que não nasce é esse, que é o bebezinho de Meritato, tá? É o bebezinho que ela perde na caverna, mesmo espírito, tá bom? Esse é o esclarecimento. Os nossos caminhos, ela, o bebezinho, né, corresponde ao bebê, esse espírito, a esposa desse governador, Ismenkart. Esses dois espíritos são, a gente, né, tem os nossos caminhos cruzados. E a mulher que corresponde ao bebê está lá no plano espiritual, vivendo ali, aprendendo, convivendo com suas questões, está evoluindo para poder retornar, continuar fazendo seu trajeto de evolução aqui na Terra. Ismenkart, né? Dizem que em breve irei conhecê-la, porque parece-me que é uma mulher também. E tá tudo ótimo. Tá ótimo. E amiga, pode ser minha filha, pode me vir me namorar, maravilha, ótimo. Não, a gente não pode se limitar quando a gente tem um carinho por os espíritos na vida da gente, né? Não vamos limitar uma coisa só, né? A vir numa condição só, porque sempre frequência, né? Aquilo que a Fernanda fala no vídeo do esclarecimento, o último, até então, quando esse vídeo está sendo lançado aqui, é o último que a Fernanda lançou no canal dela, que é a visão dela, ela fala desse padrão, né? E uma hora esse padrão deve ser quebrado pelo bem de todo mundo. Então eu estou de coração aberto, se Ismenkart de fato vai vir, se já está na Terra, se ainda vai vir, mas que venha uma certeza no meu coração que vou encontrá-la. Quem for Ismenkart, então, que venha da forma que a Mariana precisa. Não necessariamente o amor dela, quem ela vai ter alguma coisa afetiva. Se for, maravilha, eu vou reconhecer. E também vou reconhecer se for alguém do convívio dela ali, uma presença importante, né? Eu tenho o coração aberto, a alma aberta para receber essa pessoa da forma como ela vier, do jeito que ela vier. Vamos agora de Arlene para encerrar. Uma das amantes favoritas, o Ashla, no caso. A Arlene começa a pensar, a arquitetar algum plano para acabar com aquilo. E àquela altura, a avó dela já havia falecido. A avó dela já havia partido do mundo. O conhecimento todo que ela adquiriu com a avó dela, de poções, ela botou em prática. Aquela coisa do harém incomoda. Ela não tá bem, ela não se sente feliz. Ela não se conforma que o Ashla quer as outras mulheres. E ela também, né? Ele era viciado no harém. Em outras palavras. Então, um dia ela, muito deprimida, ela esquece de tudo e ela toma uma decisão. A poção que ela não usou, ela vai tomar. O Ashla vê ela fazendo aquilo. E ele corre a tempo de segurar
o corpo dela caindo, se envenenando, se consumindo no veneno. Então o Ashla pergunta: por que você está fazendo isso? E ela diz: porque eu não me sinto mais amada. Você não me deu o que você prometeu, que foi uma vida de rainha. Eu não me sinto essa rainha. E ela morre nos braços do Ashla. Ela se matou nos braços do Ashla. A Arline, por ter feito o que fez, não deixa o castelo. Ela vaga, queima fluido durante os anos que restam, até a idade que ela tinha que ter para morrer de verdade. Então ela passa ali uns 40, 50 anos. São 50 anos. Bastante penosos como espírito, e vê a nação chorar a morte dela. O Ashla não volta a frequentar mais o harém. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele se sente muito culpado pela morte da Arline. Até o dia que ela cumpriu o tempo e voltou para onde tinha que voltar. Ai, Arline, pois é. Foi a terceira, né? 3 vidas importantíssimas. Meritatum, Arline, porque a Arline é a terceira na cronologia. A primeira, Meritatum. Segunda, Elijah. Nós não falamos de Elijah porque é uma vida absolutamente simples, muito bonitinha, mas simples. Não há algo grandioso nisso do que falar aqui. E a Arline. A Arline não foi autossuficiente e acabou com a própria vida dela, né? Quando eu vi todas essas evidências da relação de alma kármica que ficou, e aí vem a Arline, eu tive a certeza, isso é kármico, você se identificou nele, na figura que a Arline representava para ele, e ele vê que ele comete uma falha com ela, e aí o traumatiza ainda mais. É um espírito traumatizado, mas que não soube lidar com os próprios traumas. A Arline não foi autossuficiente e eu arquei com a consequência de tratar o masculino que ferido, né, que ela teve uma visão deturpada do masculino com Estela, né? A forma que ela foi tratada por ele, ela se julgou na capacidade de acabar com aquilo ali que ela não aguentava mais. Então ela cometeu um equívoco. E aí a espiritualidade, com sua sabedoria, me coloca em condições masculinas dali até Mariana, né? Porque o que eu identifico nessas regressões, todos masculinos desde então, até Mariana, é que eu não era uma pessoa que, dada aos grandes haréns ali, como o Estela, como a época proporcionava as muitas esposas, tendo a possibilidade de ter muitas esposas quando era absolutamente comum. Cigano é um homem fiel à primeira esposa, ele só se casa com a princesa, a filha do sheik, quando ele fica viúvo. Todos os homens, tem um monge, né, encaixado entre Babilônia e o governador na Mesopotâmia, na Babilônia, Mesopotâmia. O governador tem um monge, tá? Tem a vida de um monge. E essa vida do monge, ela é muito legalzinha, só que também não é aquela coisa de, nossa, que foi que aconteceu de grande aqui para você relatar? Ela foi uma vida muito comum, ela tem a lição dela, que é uma lição até sobre inveja, olha aí. Né? É uma lição sobre inveja, que no finalzinho que a gente foi pegar isso, ela é muito bonita, ele sofreu, ele passou fome, esse monge, mas ele, no final, ele teve um final feliz, dentro da possibilidade, um final satisfatório, e foi uma vida bonita. Aí vamos falar de Elijah, né? Que eu falei pra vocês que tem uma segunda vida depois de Meritatum, que eu não. Algum lugar no Oriente Médio, provavelmente. Não vou saber dizer. Já era um contexto de cidadela, já era um contexto de que havia um povoado, alguma coisa. Chama-se Elijah. Essa regressão de memória me deu essa informação. E eu não reconheço ninguém, eu reconheço uma avó que eu tive, que é a mulher que ela encontra nessa regressão, quem ela auxilia, inclusive, em uma ocasião. Mas não há. Era uma vendedora de tapetes. Aí, uma comerciante aí, já na segunda vida. Uma comerciante que trabalhava vendendo tapetes, trabalhava com isso, e ela tinha uma família muito grande. Ela tinha uma família muito grande que, apesar dela receber direito, vendia muito bem os tapetes, tinha renda ali, não passava fome, mas também não era rica. Não era rica. Era, inclusive, uma pessoa maltratada, assim, sabe? No sentido de não suja, mas maltratada, porque não tinha cuidado. A beleza, por exemplo, a Arline já, mesmo pobre no começo da história, né? Tinha ali uma diferença, uma coisa diferente nela, uma aura diferente. Mas a Elijah não, a Elijah já era um pouquinho mais chucrinha, né? Mais pobrezinha, mais caipira. E também foi uma vida muito bonitinha, mas eu não relatei. Não. E vem
uma vida simples também? Thierry. Né? Thierry ele viveu no orfanato, que eu entendi. O cara viveu no orfanato e foi procurar emprego quando saiu do orfanato e foi ali contratado pelo Paul. Né? E o Paul que proporcionou para ele o primeiro trabalho dele, que ele desempenhava muito bem. Depois, quando ele vai para a Itália, fugindo ali da repressão que provavelmente a Revolução Francesa ia causar, é que ele, com as economias que ele juntou, né, que ele juntou bastante dinheiro, bastante dentro do que ele recebia, ele não tinha os luxos, ele juntou dinheiro, conseguiu ele morar numa fazenda e ganhou uma vaquinha, fez o leite dele lá e vendeu, fez permuta, criou um empório, né, e o sustento dali veio, da família dele veio disso. Ele trabalhou todo, né, teve todo um esquema. Um cara simples também. Thierry não era porque trabalhava pro governo que ele era da pompa, né? Ele era simples também. Era um francês mais simples, né? Vai morar numa fazenda, essas coisas todas. Então, a Arline, ela foi uma mulher, assim, que eu não vou dizer que eu tenho pena dela, porque ela realmente, a Fernanda, na época disse, ela não foi autossuficiente, ela não soube. Porque ela tinha um reino, a gente vai parar pra refletir, se ela causava essa coisa no reino, se ela tinha tanto as pessoas tinham apreço por ela, por que ela fez isso, né? Mesmo ela não encontrava, né? Era um vazio muito grande, uma tristeza muito grande. Ela queria ser feliz no amor. E ela não tinha esse amor, sabe? E aí ela não se agarrou a outras coisas que ela poderia ter, porque era o amor do próprio filhinho dela. E ela não conseguiu lidar com isso, sabe? O emocional já vinha afetado da Arline. Meu emocional tem muito da Arline também. Então vem curar essas questões também desse feminino ferido na Arline, né? E vamos parar pra refletir, eu vim curar esse feminino de Arline que foi maltratado, porque as 3 primeiras são mulheres e aí a sequência de homens. Que eu me coloquei, né? A gente se aceita isso, a gente até pede. Eu vou curar isso. Aí vem Mariana e eu aceito a missão plena, porque eu adoro ser quem eu sou. Eu gosto dessa pele aqui, eu aprendi a gostar, né? Porque foi complicado, tá, gente? É complicado. E as regressões de memória, eu não iria fazer as regressões de memória. Foi a Fernanda quem sugeriu. Eu ia fazer terapia quântica. Pra Ferina Fit, para meus grandes projetos, para me aterrar na minha vida. E a Fernanda disse, talvez a gente ainda tenha que ver alguma coisa no seu passado. E decisão muito, muito sábia, né? A opinião muito sábia. Eu encarei, né? Ela me perguntou, mas você tá pronta para ver o que você pode ver? Não é para qualquer um. Eu falei, eu acho que eu já vi o que eu tinha que ver lá em 2014. E eu realmente achava que eu já tinha passado por um grande trauma com a regressão de 2014, com o que eu vi em 2014, o que aconteceu com quem eu fui. É uma encarnação de 1922, na verdade. Ele nasceu em 1922 e foi morrer no final dos anos 70. Então, assim, desse homem para Mariana, tem um intervalo ali de 10, 11 anos, mas na espiritualidade a gente tem que entender que o tempo passa diferente, os acertos são feitos diferentes. Inclusive, nesse intervalo me foram mostradas algumas cenas de como esse acerto foi feito para vir Mariana, né, para esse homem se transmutar e encarnar como quem eu sou agora. Eu vi, né, eu tenho informações, é bem interessante como que eles vão me convencer a vir, porque tinha esse espírito de quem eu tenho muito carinho, tá lá, e ele estava naquela época lá, está lá, né, essa pessoa ficou, esse espírito ficou, e eu não queria, né, mas para ajudá-lo, inclusive, foi necessário que eu retornasse para cá. E eu vi isso daí. Mas são reflexões que eu faço da minha evolução e que eu vou continuar fazendo. Eu espero que esse react tenha ajudado você de alguma forma, que você tenha gostado. Se quer comentar, perguntar alguma coisa, pergunta pra mim nos comentários o que você achou. Se você viu o vídeo, se você não viu, dá um pulinho lá. Eu só reagi a alguns trechos, os principais trechos das principais vidas. E não reagi a Meritatum, que é a número 1, né? Aqui mais tá comigo aqui, até na cara, vocês estão vendo o busto lá no vídeo. Nossa, é muito parecido a algumas pessoas, né? Então, fala aí o que você achou, meus amores. O que vocês acharam, o que vocês querem comentar. E um beijo pra vocês. Muito obrigada. Até o próximo episódio, até a nossa próxima reflexão. Beijão pra vocês.